Olá, amigos, bem-vindo ao nosso programa Anjo Amigo e a Palavra, neste dia 17 de março. Que alegria podemos estar juntos para ouvir a palavra do Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor, para fazer com que ela cresça em nosso coração, transforme nosso coração e nos dê uma vida nova, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar, de nos revigorar. E hoje a palavra está em João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto ao Portos das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betsaida, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado, de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado e tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe eles: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não pequeis, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se compadece de um homem que há 38 anos padecia e que estava ali no pórtico, nesse lugar em Betsaida, esse pórtico, que é chamado também de misericórdia. Ali o anjo tocava aquela água e as pessoas acreditavam que seriam curadas. Alguém que acreditava e esperava. Jesus se compadece deste homem, 38 anos. Jesus, nessa idade, teria mais ou menos 32, 33. Aquele homem, Jesus nem tinha nascido. E ele já estava ali naquele pórtico esperando a sua cura. E Jesus, vendo, se compadeceu dele. E Jesus chega para ele e pergunta: O que queres? Mas às vezes nós, na nossa humanidade, nós não reconhecemos o poder de Deus. Jesus perguntou o que ele queria, mas ele foi falando: ninguém me põe lá na água, não consigo ser curado porque ninguém me ajuda, coitadinho de mim. Né? Assim que a gente é meio, né? A gente sempre, a gente se olha com pena da gente mesmo. E aquele estava ali, esperando, mas não conseguia reconhecer que aquele que estava do lado dele podia muito mais do que aquelas águas. Podia muito mais. Jesus não estava perguntando se ele queria entrar na água. Jesus queria perguntar para ele se ele queria ser curado. Ele só precisava dizer para Jesus: Eu quero ser curado. Mas ele ficou ali se lamentando. Mas Jesus mesmo assim se compadeceu e o curou. Tirou ele daquele marasmo, daquela vida triste que ele estava ali e lhe deu vida nova. Jesus o encontra depois e diz para ele algo muito importante: Cuidado para que não peques e te aconteça algo pior. Muito pior do que sofrer pela paralisia é perder o céu pelos pecados. Então Jesus o aconselha: não peques, não peques, para que não te aconteça algo pior. Então nós devemos
olhar para esta palavra com um olhar mais de amor, de misericórdia, porque nós podemos ser curados do nosso físico e depois nos perdermos, porque não vamos viver o que Jesus quer que nós vivamos, que é viver a palavra dele, viver o amor, não pecar. Que o nosso coração se encha dessa alegria da palavra de hoje e coloque em nós esse desejo de não pecar, para não perdermos o céu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.